por que investir tempo e dinheiro para aprender a fidelizar os pacientes? Essa é uma boa questão, porque isso vai ter um impacto profundo na retenção de pacientes que vão fazer o seu consultório particular. Que vão fazer o seu consultório particular, não é um consultório social. Estou falando do consultório particular. Esse tipo de investimento faz com que o seu consultório particular seja financeiramente sustentável, se mantenha em pé. Porque quando você faz um diagnóstico exato da estrutura, da personalidade do paciente, você sabe quem é o paciente que está ali na sua frente, e você confirma esse diagnóstico através da interpretação dos sonhos dos pacientes, você mostra todo o diferencial da psicanálise para ele, você vai poder cobrar um preço justo pela sua sessão, pelo seu trabalho, porque você vai conseguir entregar um resultado nos seus atendimentos para ter bons pacientes, para ter pacientes que pagam bem pelo seu trabalho. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Um paciente obsessivo com muito ódio em relação à esposa sonha que ela cai em um penhasco e ele fica na dúvida se pula ou não para salvá-la, logo no início do tratamento. Ao mostrar a ambivalência desse paciente para ele mesmo, vocês vão poder trabalhar ajudando o paciente a refletir sobre isso. O trabalho diagnóstico através dos sonhos do paciente vai fazer com que, aos poucos, você consiga ajudar ele a mudar a relação que ele tem com a esposa e com a própria pulsão, com os próprios desejos que ele tem, que é repleta de hostilidade e pouquíssima intimidade. E isso é feito desde o início do tratamento com o paciente, fazendo ele aderir rapidamente ao tratamento, porque ele viu no terapeuta, ele viu em você, que está me assistindo aí, alguém que podia ajudá-lo a ver essas coisas sobre ele mesmo, que ele nem tinha consciência disso ainda. Ele até tinha uma vaga impressão sobre isso, mas não tinha consciência sobre isso. Vou contar uma história para você. O primeiro efeito que os meus alunos, quando começam a aplicar o método, seguir o passo a passo do que eu ensino, sentem, os alunos que seguem os meus princípios, é que os pacientes param de desmarcar as sessões, não interrompem mais os tratamentos e ficam muito mais engajados, comprometidos com a terapia. Foi assim com a minha aluna Mônica, que antes tinha muitos pacientes desmarcando as sessões e, após dominar o diagnóstico dos pacientes e trabalhar com os sonhos, isso mudou radicalmente, porque os sonhos, os pacientes notaram uma diferença grande na profundidade das sessões. A Mônica começou a perceber que ela tinha pacientes mais graves do que ela achava que tinha. Muitos que ela achava que eram neuróticos, não eram neuróticos, eram psicóticos mesmos, de estrutura mais regressiva, e ela não se dava conta disso. E ao começar a perceber isso e usar o manejo adequado para esse tipo de situação, ela ficou muito mais especialista na técnica do manejo com os pacientes. E os resultados mudaram, e aí os pacientes ficam mais engajados, a transferência muda, a transferência positiva muda. Isso aconteceu também com a minha aluna Miriam, onde após interpretar os sonhos dos pacientes, ela notou eles muito mais comprometidos e envolvidos no processo terapêutico, com uma aderência ao tratamento significativamente superior a antes dela usar essa ferramenta, como principal ferramenta de escuta do inconsciente do paciente. E esses são somente 2 exemplos que eu estou dando de colegas que têm experiência e se especializaram a levantar as hipóteses diagnósticas sobre os pacientes e usaram os sonhos para trabalhar em profundidade com eles. Se você quiser se tornar, por exemplo, fluente em inglês ou cantonês, chinês, para ter novas oportunidades de trabalho, né,
Você não vai dedicar tempo e dinheiro para que isso aconteça? Ou você vai dedicar tempo, dinheiro que precisa para se destacar? Claro que você vai, não é mesmo? Porque só assim você vai conseguir se destacar dos outros, que também querem uma vaga onde podem ser melhores remunerados, quem sabe até no exterior, para conseguir um trabalho, quem sabe, na China ou em países que exigem fluência no inglês. Com a psicoterapia é a mesma coisa. O psicólogo e psicanalista que investe na sua especialização vai se destacar. E se você, nós estamos em maio, se nesses 5 meses você não investiu 2.000, 3.000 reais na sua especialização, você está perdendo tempo e dinheiro. Aí você pode dizer assim para mim, tá, mas eu tenho dificuldade de cobrar o preço justo para os pacientes. Os pacientes não conseguem pagar aquilo que eu desejo cobrar. Sabe o que acontece nesses casos? Muitas vezes a gente projeta nos pacientes um problema que é nosso. Se você tem problema com o dinheiro, se o dinheiro é um tabu para você, esse problema ele é seu. E é comum você projetar isso nos pacientes. Você acaba projetando essa dificuldade neles. E no final das contas, o que acontece? Você está trabalhando o dia todo, do início ao fim. Os seus atendimentos é o seu trabalho, e você precisa ser remunerada por isso. E se isso é um tabu, é um problema para você, não, enxergue isso e veja o quanto você projeta nos pacientes dizendo que eles não podem pagar, quando, na verdade, o problema de cobrar e precificar é seu. Inclusive de captar os pacientes que podem pagar pelo seu serviço. Existem muito mais pessoas com condições de pagar pelo seu serviço, que estão precisando de ajuda profissional na sua cidade, na sua região, do que você pode e tem capacidade de atender. Vamos fazer uma conta por baixo aqui. Digamos que você mora numa cidade pequena, uma cidade com 20 mil habitantes. Essa cidade com 20 mil habitantes, 20% tem condições de pagar os seus serviços, tá? Isso é estatística. 20% de 20 mil são 4 mil pessoas. Dessas 4 mil pessoas que têm condições, muitas delas estão precisando de atendimento psicológico. De 4 mil. Um bom número delas vai ter necessidade de atendimento psicológico. Dessas 4 mil, 20%, ou seja, 800 pessoas, de uma cidade com 20 mil pessoas, tem muito dinheiro. E dessas 800 pessoas, um percentual alto, de 20% a 30%, está precisando de um acompanhamento psicológico. E esse número está aumentando cada vez mais. Está crescendo cada vez mais. O mundo está cada vez mais caótico. Veja bem, eu mostrei para você em números agora como essa questão do valor é muito mais um problema seu do que um problema do próprio paciente.